Se você é fã do Homem-Aranha assim como eu, você amou assistir o Sem Volta Pra Casa. E com certeza você esperava muito ver o Tobey Maguire e o Andrew Garfield como Homens-Aranhas outra vez no cinema. Porém, eu quero confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu tava com muito medo dos três Homem-Aranha não participar do filme, mas caso não participasse, eu ia ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque o Duende Verde do William Dafoe estava presente no filme, confirmadíssimo, cara. Com a presença do Tobey Maguire ou não, cara, pra mim já era maravilhoso ver o Duende Verde dele de novo. Mas é claro, outros vilões também não ficam de fora. Dr. Octopus, o Lagarto, o Electro, cara, foi surreal aquilo, cara. Porém, todo o arco deles no filme, infelizmente, estraga os seus filmes originais. E eu acredito que o vilão que mais foi prejudicado nessa coisa toda foi o Dr. Octopus. E eu vou explicar o porquê. No filme Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, o Peter precisava fazer um trabalho de ciências para não ser reprovado na universidade. Com a ajuda do Harry, o Peter consegue a oportunidade de conhecer o seu cientista favorito, Otto Octavius. Pelo menos nessa versão, o Otto é um herói pro Peter. Meio que o Harry sabia que o Peter era fã do Otto, por isso que ele marcou esse encontro. Então, meio que esse encontro é a oportunidade perfeita para o Peter finalmente conseguir material para poder concluir o seu trabalho da universidade. Sem esse trabalho, o Peter ia ser reprovado, então essa era uma oportunidade perfeita para conseguir fazer o trabalho. No início do papo entre o Peter e o Otto tava meio fechado, porque ele meio que não queria dar entrevista para universitários ou algo do tipo, meio que ele não tava com muita paciência, pelo menos foi o que o filme mostrou pra gente, meio que ele não tava muito interessado. Porém, a conversa foi fluindo de uma forma tão natural que eles acabaram se tornando amigos de verdade. O Otto até deu conselhos amorosos pro Peter, então assim, aquela conversa realmente estava bastante confortável. Nessa cena a gente tem a oportunidade de ver a esposa do Otto Octavius, como é a relação dele com ela. E todos esses elementos fazem com que o Otto seja um personagem mais humano. Até porque o Homem-Aranha 2, acima de tudo, é um filme de drama. Por isso que existem pessoas que não gostam muito do Homem-Aranha 2. Por exemplo, quando eu era criança, o Homem-Aranha 2 era o pior de todos, porque era um filme muito parado. As lutas eram muito maneiras, até porque o Peter para um trem e assim, cara, não tem como não achar isso legal, tá ligado? Não tem como você explodir sua cabeça vendo esse cara imitando no. Ah, cara, na moral, mano, não tem como não se empolgar com isso. Mas assim, a parte dramática meio que não é muito chamativo pra criança, eu acredito. Então, é por isso que eu entendo esse ponto de vista. Mas quando você começa a analisar ponto por ponto sobre toda a questão técnica, toda a questão de desenvolvimento de personagem, cara, esse filme é um filmaço, mano. Esse filme é muito bom, cara. Ele não é só um filme de herói, ele é um filme de drama com tema de super-herói, sabe? Acima de tudo, ele é um filme de drama. Isso é maravilhoso, isso torna esse filme muito bom. Voltando ao vídeo, o Otto tem um projeto de fazer um reator de fusão que pode gerar energia limpa para todo mundo. Mesmo sabendo que um único erro de cálculo pode acabar fazendo com que todo mundo morra, o Otto confia no projeto e acredita que aquilo vai sim dar certo. A Oscorp bancou esse projeto, e assim o Otto poderia apresentar o seu projeto para a coletiva de imprensa. E é óbvio que o Harry não podia deixar de convidar o Peter para assistir a apresentação também. Otto então liga o seu reator e com a ajuda de seus braços mecânicos, ele ajudava a conter a energia limpa da máquina. Porém a máquina acaba produzindo quantias variadas de energia, fazendo com que o Otto perdesse o controle da situação. O reator começou a puxar tudo o que era de metal lá naquele local. Esse acidente acaba puxando os metais de uma janela e assim atraindo vidro
para a esposa do Otto Octavius. Rapaz, só de pensar nessa cena ao vivo, cara. Nossa, na moral, mano. Eu e você não pode ter visto, mas o Otto viu aquilo tudo ao vivo. Como o Otto tava de costas, não tinha ninguém ali para poder impedir que a máquina vazasse energia para tudo quanto é lado. E foi assim que a máquina energiza um dos braços mecânicos do Otto, fazendo com que o chip que protegia a mente do Otto da inteligência artificial dos braços. Então, naquele momento, a mente do Otto poderia ser facilmente influenciada pela inteligência artificial dos braços. O estrago só não foi maior porque o Homem-Aranha acabou conseguindo destruir a máquina, fazendo com que ela deixasse de produzir energia. Depois que os braços mecânicos ajudaram o Otto a fugir do hospital que ele tinha se transferido, o Otto acaba fugindo para um cais abandonado. E naquele momento ele estava pensando seriamente em se destruir. Basicamente ele não tinha mais família. O projeto da vida dele tinha sido um fracasso total e a mulher que ele mais amava no mundo não está mais com ele. Naquele dia o Otto perdeu tudo. Só que a inteligência artificial dos braços impediram ele de fazer isso e o convenceram a recriar aquela máquina. Decidido em recriar a máquina, o Otto decide roubar um banco para poder conseguir bancar esse projeto novamente. Mas assim, naquele momento, o Otto estava sendo influenciado pela IA dos braços mecânicos. Isso não transforma o Otto num personagem bonzinho, até porque ele escolheu roubar, ele escolheu usar a Tia May como refém. É isso que faz o Otto ser o vilão nesse filme. Esse é um elemento que foi completamente descartado lá no Sem Volta Pra Casa, infelizmente. Meio que lá o Otto é só um velho resmungão, que só é mal-humorado por causa da inteligência artificial falando na cabeça dele o tempo todo. Já eu falo um pouco mais sobre esse problema. Depois do roubo bem sucedido, o Otto consegue construir a sua máquina. Porém, faltava um item para fazer a máquina funcionar. E esse item é o trítio. E o único lugar que ele podia conseguir esse material era na Oscorp. Então ele foi atrás do Harry. Chegando na casa do Harry, o Otto acaba fazendo um trato com ele. Harry pede para o Otto capturar o Homem-Aranha, que naquela época estava desaparecido. Harry sugeriu que o Otto fosse atrás do Peter. Porque se existe uma pessoa que sabe onde o Homem-Aranha está, com certeza essa pessoa era o Peter. Depois que o Otto captura a Mary Jane, o Peter finalmente consegue recuperar seus poderes e vai atrás do Otto como um Homem-Aranha. O Otto consegue cansar bastante o Homem-Aranha, fazendo com que ele desmaiasse, e assim facilitando o trabalho dele de levar o Homem-Aranha para o Harry. Depois que o Otto foi embora com seu trítio, o Peter consegue recuperar sua consciência. Depois que o Peter conseguiu convencer o Harry a contar a localização do esconderijo do Otto, o Peter foi direto para lá. Depois que o Otto liga o seu novo reator de energia limpa, ele percebe a presença do Homem-Aranha e começa a lutar contra ele. Infelizmente para o Otto, a luta acabou se arrastando para uma luta corpo a corpo. E é claro que o Homem-Aranha teria uma vantagem absurda nessa luta. Com a máquina fora de controle novamente, o Peter pede ajuda para o Otto, porque ele não sabia como ele podia parar aquela máquina. Então, como voto de confiança, o Peter tira a máscara e revela para o Otto que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Porém, o Otto não queria desligar sua máquina, fazendo assim com que ele atacasse o Peter mais uma vez. Então, o Peter lembra ao Otto uma lição que ele aprendeu com o seu maior herói. Otto diz que a inteligência não é um privilégio, é o dom, que ele deve ser usado para o bem da humanidade. E alertou que a inteligência artificial dos braços estava transformando o Otto em uma pessoa que ele não é. Toda a questão do Otto Octavius nos filmes do Sam Raimi é que a inteligência artificial dos braços sempre manipularam o Otto desde o momento em que o chip foi destruído. Os braços protegiam o Otto e incentivavam ele a recriar
o reator de energia limpa, independentemente das consequências. A IA não faz o Otto ficar mais estressado, mais impaciente, mais explosivo, não é nada disso. O Otto até aquele momento estava sendo manipulado pela inteligência artificial. Óbvio que as decisões eram todas do Otto, mas ele estava sim sendo manipulado pela IA dos braços. Peter diz ao Otto que às vezes para fazer o que é certo nós precisamos, muitas das vezes, sacrificar aquilo que é mais precioso para você. E se for o caso, muito provavelmente você vai precisar desistir até mesmo dos seus sonhos. Depois que o Otto recupera a razão, ele larga o Peter e decide o ajudar a parar a máquina. Porém, a única forma de parar essa máquina era afundando ela no rio. Porém, ele sentiu que ele mesmo precisava destruir a máquina. Mesmo sabendo que ele ia morrer, o Otto foi, porque ele queria fazer uma decisão certa antes de morrer. Quando o Otto está tentando destruir a plataforma que a máquina estava sendo apoiada, o Otto não queria morrer como um monstro, ele queria morrer como um herói, como alguém que fez uma atitude altruísta. E aquilo foi decisão dele, não foi IA nenhuma que manipulou ele, nem nada do tipo. E é isso que é bom no Otto do Sam Raimi. O Sem Volta para Casa deu a entender que aquele Otto Octavius, ele já era bonzinho antes de partir para o seu destino final. Meio que aquele era o Otto sem influência da inteligência artificial dos braços. E isso muda completamente a forma que a gente vê o final do Otto Octavius no Homem-Aranha 2. No Homem-Aranha 2, no final de verdade, que dá a entender ao filme é que o Otto está resistindo a todo momento às influências da inteligência artificial dos braços. Mesmo com essa influência, o Otto fez o que era certo, foi escolha dele. Ele não teve ajuda de um novo chip inibidor, nem nada do tipo. O Otto escolheu se sacrificar para poder salvar várias vidas inocentes. Não me leve a mal, cara, eu amo Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Até hoje eu acho ele um filme muito bom, cara. Até porque ele é um filme muito importante pro Aranha do Tom Holland. É o filme que faz ele se tornar Homem-Aranha de verdade. Tipo, um homem, sabe? Que amadurece o Peter do UCM, que ele tava precisando pra caramba, pelo amor de Deus. Ele acertou em várias coisas. Por exemplo, ele respondeu algumas questões sobre o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que a gente tinha muita curiosidade para ver. A gente estava mega animado, a gente queria saber mais sobre a vida dele atual, o que aconteceu depois do TASM 2. Porém, esse filme acabou bagunçando algumas coisas e, infelizmente, esse final do Otto Octavius foi uma delas. Mas e aí, pra você, aqueles vilões do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa são os mesmos que a gente viu nos filmes? Ou são alguma espécie de variante ou algo do tipo? Coloque nos comentários, eu quero muito saber o que vocês pensam, alguma teoria que vocês têm em relação a isso. Eu realmente estou muito curioso para saber, então fica à vontade, comenta aí o que você quiser. Em breve eu vou fazer live lá no site roxinho ou aqui no YouTube, não sei. Eu ainda vou decidir. Qualquer coisa eu vou botar na aba comunidades. Então se inscreva aí no canal. Eu espero muito ver vocês na live para poder bater um papo com vocês. Eu realmente estou muito animado para isso. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu sou o Hilton e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Vai, Teia!